Seja muito bem-vindo, é um prazer imenso você estar aqui na nossa casa. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui na noite de hoje e trazemos o abraço fraterno dos que fazemos a Associação Espírita Leopoldo Machado aos irmãos desta casa. A mensagem lida do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos perguntaram a ele, por que nós não podemos ajudar esse homem? E Jesus diz, por causa da vossa incredulidade. A falta de fé do homem é o pior inimigo do próprio homem. Basta nos lembrar daquela cena de Pedro vendo Jesus caminhar sobre as águas. Encantou-se. Senhor, deixa eu também caminhar. Jesus, muito educado, disse, venha. E ele começou a dar os primeiros passos, mas logo em seguida começou a se afogar. E deve ter tomado um gole de água salgada muito grande e disse, Senhor, me acuda ou eu vou morrer. Jesus estende o braço, segura na mão dele e diz uma frase que ficará através dos séculos. Homem de pouca fé, porque duvidastes. A dúvida, a nossa incredulidade é, sem sombra de dúvidas, o nosso pior inimigo. Mas depende de nós darmos combate a isso que nasce dentro do próprio homem, é natural. À medida que o homem vai entendendo, compreendendo, dilatando o seu entendimento, essas coisas vão se apagando, vão diminuindo, e a fé se tornará inevitavelmente robusta, porque todos nós somos filhos do Altíssimo e trazemos dentro de nós possibilidades fantásticas, fantásticas. É Jesus quem o diz na passagem lida, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás àquela montanha, sai daí e lança-te ao mar. E se não duvidares em teu coração, assim acontecerá. Porque, ensina-nos o Senhor, tudo é possível àquele que tem fé. Aquele que tem fé. O que é fé? A palavra fides eu me lembrei de uma cena. Eu sou da cidade do interior e há muitos anos, lá na casa de meu pai, chegou um cidadão de uma cidade próxima, a cidade mais próspera, e ele vendia eletrodomésticos, essas coisas. E ele disse a meu pai, nós recebemos uma vitrola, que era um móvel quase do tamanho dessa mesa. É um som fantástico. E meu pai comprou essa vitrola. E no momento de ligar o som, os discos sobrepostos, caía um por um, o braço vinha, aquilo automaticamente, em cima e começava a tocar. E ele dizia a meu pai, é alta fidelidade, viu? Olha o som. Fé vem daí. Alta fidelidade, não é? Da criatura aos preceitos do genitor divino. O que é o pecado? Uma desarmonia da criatura para com as leis do Criador. Mas o próprio Criador dotou a vida de normas para nos trazer de volta a harmonia com a qual é criada e feita a vida. Então essas possibilidades, elas estão em nós, e é a doutrina que nós professamos, que vem nos ensinar
quem somos, quem verdadeiramente nós somos. Quando nós estudamos a doutrina espírita, na verdade nós nos estudamos. Nós estudamos o espírito, que é o foco, o alvo do espiritismo. O espírito, que sou eu que estou falando. Eu estou num corpo que não sou eu. O corpo, quando terminar a sua etapa nessa existência, ele segue um destino e eu e nós outro destino, porque o corpo é presente de papai e de mamãe, mas o meu espírito, ele vem de Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo quem nos ensina isso. A carne procede da carne, mas o espírito, este vem de Deus. De Deus. Então, se no meu corpo humano nós trazemos as características genéticas dos nossos antepassados, puxamos a papai, a mamãe, a vovô, a vovó, a titia, com as características genéticas, e aliás já foi decodificado o genoma humano, já foi feita a leitura do genoma humano, não é? No corpo. Mas nós temos um corpo espiritual. O genoma humano conta a história da minha ancestralidade, dos nossos antepassados, o genoma do corpo. Mas nós temos e somos um espírito que vem de Deus. Nós poderíamos dizer também que todos nós temos um genoma divino, que trazemos nele as características do nosso genitor divino, do Pai Celestial. E essas possibilidades, elas estão na alma, elas estão em nós. Me lembrei de Leon Denis, o grande pensador francês, espírita. Ele diz assim na obra Cristianismo e Espiritismo: Deus é a grande alma do universo, de que toda alma humana é uma centelha, uma irradiação, e por isso mesmo, diz o grande francês, dorme em nós forças fantásticas, que é preciso acordá-la, despertá-la, ela que se origina do foco divino. E ele diz como despertar essa força, essas potencialidades, através da elevação dos pensamentos a Deus, através da elevação dos pensamentos a Deus e da prece, que parte do âmago, do mais profundo do nosso ser. Há então uma penetração dessas forças, uma fecundação divina, nos diz Leon Denis, e uma expansão dessas possibilidades que estão dormindo dentro de cada um de nós. Nós já lemos, está no Google, no YouTube, o ponto de Deus no cérebro. Estavam fazendo estudos, neurolinguistas, psiquiatras, acerca do cérebro humano. E o indivíduo estava conectado ao computador. Mas toda vez que ele falava no nome de Deus, acendia uma luzinha lá no cérebro. E os cientistas ficaram intrigados e batizaram essa luzinha, esse ponto, como o ponto de Deus no cérebro. O ponto de Deus no cérebro. O que seria isso? Não é? Na verdade, é uma conexão que o homem faz com a divindade. Na obra Horizontes da Mente, de Miramês, que é um espírito muito lúcido, Miramês, ele faz um estudo do Livro dos Espíritos, questão a questão,
Filosofia Espírita. Se não me engano, são 20 tomos, cada um deles 50 questões mais ou menos. E essas obras de Miramês são prefaciadas por Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles. É um espírito muito lúcido. Então ele nos diz assim, em determinado momento ele diz assim, a nossa mente é um grande dínamo sagrado que está ligado à inteligência suprema do universo. E é de lá que vem, que irradia inevitavelmente sua vontade, a vontade de Deus. Veja que a nossa mente, que aliás ainda hoje os cientistas não sabem de onde se origina o pensamento. A mente, porque o cérebro é uma coisa, nasce com o corpo, mas a mente é anterior ao cérebro, não é? Está lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, se não me engano, se não me falha a memória, dizendo assim, Deus falando ao profeta: antes de entrares no ventre materno, eu te conhecia, e antes de saíres de lá, eu te tornei profeta às nações. Veja, antes de entrares no ventre materno, eu te conhecia. Por quê? Porque o indivíduo existia. Isso aqui está ensinando a pré-existência da alma. A alma, ela é anterior ao corpo. Paulo vai nos dizer, eu fui enviado como seu precursor para levar, aliás, eu fui enviado para preparar os caminhos do Senhor junto aos gentios. Quem vai dizer, eu fui enviado como seu precursor, é João Batista. Eu fui enviado, não é? Ele existia e todos nós existíamos, conforme tão bem nos diz Paulo, não é? O Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja, o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Todos nós existíamos antes da fundação do mundo, porque a alma, ela é antiquíssima. Ela é antiquíssima. Nós somos viajores da eternidade. Estamos viajando pelos caminhos da vida em demanda ao infinito, à perfeição. Todos nós estamos nessa viagem. Mas, como eu dizia, a doutrina espírita vem nos dizer quem é o homem. Desde quando Kardec pergunta às entidades venerandas, o que é o espírito? E eles respondem, é o princípio inteligente do universo. E seu atributo essencial é a inteligência. De onde é criado o espírito? De onde é formado o espírito? E eles respondem, do princípio inteligente universal. O espírito, ele é formado do princípio inteligente universal. E Kardec, quando vai dissertar sobre isso, ele vai dizer que o espírito é sofre uma individualização, uma elaboração, e passa a se chamar espírito. E começa a se desenvolver dele as noções do bem e do mal, as responsabilidades quanto ao porvir, o livre-arbítrio, a consciência. Veja, o espírito é formado aí desse princípio do elemento inteligente universal. Quando Kardec vai falar do perispírito e do fluido cósmico universal, que é um fluido que tudo interpenetra, que tudo interliga no universo, tudo interliga no universo. Ele diz que o perispírito sofre uma condensação, é uma condensação do fluido cósmico, melhor dizendo, é uma condensação do fluido cósmico em torno de um foco de inteligência, que é o espírito. O nosso espírito é uma centelha de luz, é uma faísca de luz, não é?
o nosso íntimo ser é luz. O nosso espírito é luz. Está na Bíblia, Deus é luz. E Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Então o nosso íntimo ser é lucigênito, é feito da luz. No dizer do professor Humberto Roden, tem um momento que ele diz assim, se é que nós podemos falar assim, ele explicando aquela passagem bíblica que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, que a palavra nesse texto é Selem, palavra hebraica que significa homem espiritual. O homem espiritual foi feito à imagem e semelhança de Deus. Meu corpo é uma coisa, o ser espiritual outra coisa. O meu espírito foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa luz do meu espírito, como eu estava dizendo, diz o professor Humberto Roden, se é que nós podemos falar assim, a substância de que é feita a divindade, é feita o nosso espírito. É feito o espírito da divindade, é feita o nosso espírito. Nós viemos de Deus, como nos diz Emmanuel, nós trazemos em nós os genes da divindade. Então, quando nós estudamos acerca da doutrina espírita, o espírito, nós nos inteiramos, nós passamos a conhecer melhor quem somos nós, quem é o homem, essas possibilidades fantásticas que dormem dentro da gente. Foi levado um doente para os discípulos e eles não puderam curar. E Jesus diz o motivo pelo qual eles não puderam curar: por falta de fé, por falta do desenvolvimento dessas potencialidades que dormem no homem, que estão no homem e que é preciso acordar e que é preciso assanhá-la para que ela assuma o seu papel na vida. Quanto mais nós amarmos, nós nos tornaremos aptos a desenvolver essas potencialidades divinas. Elas dormem no homem, não é? Não é à toa que dizem que a gente só usa do cérebro 6%, 7%. Por que não usamos o cérebro todo? Não é? Dada a nossa acanhada percepção espiritual. Nós não temos ainda, não desenvolvemos ainda as nossas potencialidades que estão dentro de cada um de nós. Jesus é quem nos diz isso. Não lestes de que vós sois filhos de Deus, filhos do Altíssimo, e que todos vós sois deuses? Jesus está falando da passagem do Salmo 82, versículo 6, se não me falha a memória. Lá está registrado isso. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Vós sois deuses. Filho de Deus, Deus é. Filho de rei, príncipe é. Outro dia eu vinha com meus meninos e eu passei com um carro, assim num trecho da calçada, eu vim com eles, e tinha um cidadão drogado, coitadinho, estava dormindo. Ele estava assim debaixo de uma árvore, era meio por volta de meio-dia, e ele assim para cima, dormindo. Eu disse: quem é aquele homem ali? Aí alguém disse assim: é um filho de Deus, não é papai? Isso é um filho de Deus. Mas filho, Deus é o quê? Nosso pai. Deus é nosso pai. E eu acrescentei: e é rei também. Aquele homem é o quê? É quem? A uma delas disse: é príncipe. É príncipe. Filho de rei, príncipe é. Ele não sabe que é príncipe. Ele não sabe. Mas os que sabem devem amá-lo como tal, como príncipe que é, e recebê-lo como um príncipe que é. Como um príncipe que é.
com o devido carinho, com o devido respeito, com todo o amor que existe dentro de nós. É preciso que nós desenvolvamos essas potencialidades que dormem. A doutrina espírita nos dá essa compreensão, nos dá esse entendimento. Levava eles para o colégio outro dia e passamos numa rua, via um velhinho, muito velhinho, com um saco enorme nas costas, cheio de papelão, não era muito pesado, mas era muito grande, aquele fardo enorme. E ele passou, eu ia passar no cruzamento, ele estava lá na ponta da calçada, do outro lado da rua, querendo passar. Aí ele calmamente virou-se todinho para ver se vinha carro. Depois voltou, eu disse, olha, já foi menino, já subiu em pé de pitomba, o pescoço antes virava com a maior flexibilidade, com a maior rapidez. Hoje, para virar, tem que ir o corpo todinho, que travou a idade avançada. E eu dizia a eles, respeitem, é um filho de Deus, nunca empurrem um homem desse, nunca soltem piléria, nem joguem pedra, que é muito comum. Eu vim de uma infância assim, lá onde eu morava, onde eu vivia. Era comum a gente ver, mas num tempo de muita ignorância. Mas ainda hoje existe isso. E eu tentando despertar neles o respeito para com o semelhante, seja ele quem for. Porque a condição social dele era a mínima possível. Mas a essência daquele homem é divina. Ele é filho do Altíssimo, do grande Rei, do genitor divino, do Criador de todos os sóis da imensidão. Ensaiemos. Eu estou ensaiando. Eu estou procurando abrir as compostas da alma dentro do meu entendimento acerca de Deus. A doutrina nos diz que Deus está em todo lugar e não pode deixar de estar em lugar algum. Porque se nós encontrarmos um canto no universo onde Deus não esteja, ele deixa de ser onipresente. E ao deixar de ser onipresente, ele deixa de ser Deus. Outro ser que tivesse essa qualidade, esse atributo de estar em todo lugar, sem deixar de estar em lugar algum, é que seria Deus. Então Deus necessariamente e obrigatoriamente está em todo lugar que eu estou. Onde quer que eu esteja, Deus ali está. E se Deus está comigo, eu estou com medo de quê? Quando eu entendi isso, eu tinha um medo danado de escuro e de viajar só de noite. Eu tinha um medo. Quando eu entendi que Deus estava em todo lugar, eu disse, eu estou com medo de quê? Deus está ao meu lado, meio-dia em ponto. E meia-noite em ponto, Ele também está no meu lado. Na maior claridade e na maior escuridão. Eu me lembro que uma vez eu pregava no hospital, pregava não, eu gostava de fazer visitas ao Hospital Padre Zé, lá em João Pessoa, aos domingos. Eu era mais jovem, eu ia para lá, começava a conversar, levava aquelas revistas, o Cruzeiro. Oh meu Deus, eu não sei porque eu puxo demais para trás assim. Eu dando ali, eles gostavam de folhear, depois um passava para outro, trocava e ficava folheando, era uma festa. E eu falava justamente sobre isso, que Deus estava em todo lugar, inclusive no inferno. Quando eu disse Deus estava no inferno, tinha um cidadão lá, estava folheando a revista, fechou a revista, ainda hoje eu guardo a impressão do olhar deles, no inferno não. Aí eu fui explicar que ele está em todo lugar e não pode deixar de estar também no inferno. Ele está lá, quem está lá é quem não está com ele, não é assim? Mas Deus está necessariamente em todo lugar, né? E está lá também tocando as fibras dos filhos que enveredaram pelo mal, ao seu modo, à sua maneira muito educada e gentil e amorosa, de fazer tocar a essência do ser para que ele se arrependa, para que ele entenda que não foi feito para aquilo, mas a vida é de justiça também, e toda infração deve ter a sua devida correção, não é? Então, as leis que regem a vida, elas são feitas para nos harmonizar, nos reequilibrar,
nos trazer de volta ao caminho do Senhor, porque tudo isso que está aí para fora foi feito para nós. Nós somos os herdeiros de tudo. Isso foi feito para que todos nós pudéssemos usufruir dessas benesses, dessa beleza que está aí. No livro Carta de uma Morta, da mãe de Chico Xavier, ela escrevendo para ele, tem um momento que ela diz assim, que foi levada pelo mentor a um orbe de uma beleza fantástica, cujo sol era de cor de rosa. O nosso sol é a cor amarelada. Lá ela dizia que o sol era cor de rosa. E quando foi dando assim no final da tarde, que o sol foi descambando no horizonte, um outro sol de cor esverdeada ia nascendo. Nesse planeta, nesse orbe, não existia a noite. A gente ainda existe a noite. E com a escuridão vem uma tarde de muriçoca junto. Não é isso? Que tanto incomoda. Mas nesse plano não existia. Então ela descreve as cambiantes das cores cor-de-rosa com verde na paisagem. Aquele entrosamento do rosa com verde deu na paisagem uma tonalidade encantadora, belíssima. É isso que tem aí para dentro, para todos os filhos de Deus, para que nós pudéssemos e possamos usufruir disso, porque foi feito para nós. Quando Jesus diz, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, parece até um contrassenso. Como é que o homem pode ser igual a Deus? Isso não pode, porque tem um princípio na matemática que diz, entre o finito e o infinito, existe sempre uma distância infinita. Entre a criatura e o seu Criador, existirá sempre uma distância infinita, quanto a nós atingirmos esse grau de perfeição que é impossível para o homem. Dorme em nós possibilidades fantásticas. Podereis fazer o que eu faço. É Jesus quem nos lembra, é Jesus quem nos ensina, é Jesus quem nos diz. Jesus nunca disse uma tolice. Nunca disse uma tolice. Podereis fazer o que eu faço, e até mais. Quando nós acordarmos essas potencialidades que dormem, é preciso tomar muito cuidado, nos diz os Espíritos, com o pensamento, com a nossa mente. Tudo começa aqui, na nossa mente. Jesus chama a atenção para isso. Jesus fala de uma reforma interior necessária aqui, agora e já. Quando ele diz assim, não é o que entra na boca do homem que o contamina, porque entre os hebreus, entre os judeus, eles não podiam comer todo tipo de alimento, não é? Naquela passagem de Pedro e o centurião Cornélio, que Pedro tem uma visão, vê descer do céu um lençol enorme, com répteis, quadrúpedes, e uma voz que dizia, Pedro, mata e come. Ele dizia, eu não posso matar, Senhor, eu não como isso, são coisas impuras. E a voz dizia, não tornes impuro aquilo que Deus criou. A visão se repete por 3 vezes, por 3 vezes. Aí Jesus diz, não é o que entra na boca que contamina o homem, porque entra pela boca, desce ao baixo ventre e é expelido. Mas é o que sai da boca que contamina o homem, porque é no coração que estão todos esses requisitos, né? Da prostituição, do furto, do adultério, dos crimes, da lascívia, da ira, da vingança, do ódio. Esses sentimentos estão dentro da alma e é preciso exterminá-los, combatê-los. Os nossos piores inimigos são o orgulho e o egoísmo. São criações nossas. É preciso que nós
tenhamos a coragem de combatê-los. Tudo começa aqui, na mente do homem. É preciso vigiar os pensamentos. Aliás, eu me lembrei naquela obra Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, ele diz assim, falando de que tudo no universo é atração. Tudo atrai, se atrai. O Sol, com o sistema, com os planetas, estão subordinados a essa lei, a lei da atração. O átomo, na sua intimidade, o núcleo e os elétrons girando em torno, obedecem também a essa lei de atração. E essa lei também governa o homem, diz Emmanuel. Quando nós criticamos e falamos mal do comportamento dos outros, quando nós nos detemos a criticar a falta e o erro dos outros, a nossa mente reflete como um espelho e absorve aquelas imagens nocivas que nós criticávamos, e a nossa imaginação digere esse tipo de alimento que se acomoda nos tecidos sutis da alma e ali permanecem. E com o passar do tempo, é muito comum a gente estar fazendo a mesma coisa que criticávamos nos outros. É por essa razão, diz o mentor de Chico, que os sensores do comportamento alheio, por descerem as minúcias do mal cometido pelos outros, digerem esse tipo de alimento que se acomoda nos tecidos sutis da alma, e como essas energias estão subordinadas a leis, eles com o tempo despertam e a gente passa a fazer a mesma coisa que criticávamos nos outros. Então é preciso policiarmos a mente, a nossa própria mente, tendo cuidado de ver do que é que nós estamos pensando. Porque quando nós... Aliás, tem uma frase muito bonita de Miramês. Miramês diz assim: a mente é o chuveiro da alma. Aquilo que a gente pensa cai sobre nós. Se pensamos coisas elevadas e boas, essas bênçãos caem sobre nós. Se nós pensamos coisas indevidas, pessimistas e de baixo teor, elas caem sobre nós. É por isso que Miramês chama da mente do chuveiro da alma, o chuveiro da alma. Então tudo começa no pensamento. É preciso tomarmos cuidado com o pensamento. E para que a gente não tropece, Jesus já dizia: orai incessantemente e nunca deixeis de orar, a fim de não cairdes em tentação. A oração é um antídoto, é um preventivo, é uma prevenção contra o erro. Orar incessantemente. O culto da oração. Quando despertamos pela manhã, logo cedo, ligar o pensamento a Deus, que não está longe. Deus não está, Deus está aqui. Quantas entidades espirituais, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 27, quando Kardec diz assim: então são dois os elementos gerais do universo, espírito e a matéria. E eles respondem: sim. E Deus que paira sobre eles, espírito, matéria, e Deus, espírito e matéria. Aí tendes a trindade universal, de onde tudo se origina no universo. Aí eles acrescentam uma coisa interessante, eles dizem: ao elemento material, que é espírito, Deus, espírito e matéria, ao elemento material ajuntai o fluido cósmico universal, que tudo interpenetra e tudo interliga no universo. Tudo interpenetra e tudo interliga no universo. É o veículo do pensamento. É o veículo do pensamento.
Então não é preciso a gente gritar para que Deus ouça, só basta pensar. André Luiz vai nos dizer que o fluido cósmico universal, ou plasma divino, o hausto do Todo-Poderoso, não é? Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e seres, sóis e criaturas, como o peixe vive no oceano. Tudo está mergulhado nesse elemento primordial, nesse elemento primordial. Então, para os orientais, esse fluido cósmico universal é o prana, ou sistema nervoso da divindade. Não é preciso você gritar. Pensou, você está mergulhado na substância viva da mente de Deus, não é? Conforme tão bem nos orientam as entidades espirituais. Então Deus está dentro da gente. Nós trazemos em nós a essência da fonte criadora e estamos mergulhados na substância viva da mente de Deus. Só basta pensar e Deus sabe. Era por isso que o indivíduo que estava conectado ao computador, quando falava em Deus, acendia uma luzinha lá no painel do computador, porque é uma força, há uma conexão direta da criatura com seu genitor divino. Isso não é uma fábula, não. Isso não é uma ficção, não. Isso é uma realidade inconteste. À medida que o homem desenvolve a prece, cultiva a prece, não é? Eleva seu pensamento e o seu sentimento ao coração do Pai Celestial, do Criador de todas as coisas, do meu genitor divino, há uma conexão, como bem diz Leon Denis, há uma penetração, uma fecundação moral, uma expansão das forças que dormem dentro do homem. Então, meus irmãos, que nós possamos acordar essas possibilidades que estão em nós, elas estão em nós, em todo ser humano, em todas as dimensões da vida, vibra essas potencialidades. O espírito de luz, o espírito puro de hoje é o espírito imperfeito do passado distante, né? Como o espírito imperfeito do presente será, sem sombra de dúvida, o anjo do porvir, porque todos nós estamos dentro das leis que regem o universo, e a lei do progresso é uma dessas leis de Deus que tudo comanda, que tudo vê, que tudo sabe e que tudo está subordinado a essas leis, inclusive todos nós que estamos avançando, que estamos progredindo, que estamos subindo, que estamos nos iluminando. Quanto mais humilde é o ser, mais elevado ele é. Não é? Nós vamos ver, por exemplo, Jesus, o mestre por excelência, se curvando e lavando os pés dos discípulos, que era uma prática romana. A pessoa, quando viajava, tinha um escravo que vinha e banhava os pés do convidado. Jesus faz isso. Pedro se negou. Eu não lavo os meus não, pelo amor de Deus. Né? Nós vamos ver o próprio Pedro mais tarde, sentenciado em Roma à morte de cruz, foi também crucificado, conforme reza a tradição. No momento de sua morte, a palavra lhe foi facultada para fazer um pedido, que ele queria fazer um pedido. Então Pedro vai e pede para que a cruz seja colocada de cabeça para baixo, porque ele não é digno de morrer como seu mestre. Quanto mais se eleva o espírito, mais humilde, genuinamente humilde ele é. Que possamos nós, meus irmãos, através do exercício da prece, da meditação, da prática do amor, esse sentimento ele é nato, ele está em nós, é herança
espiritual do genitor divino que nos criou. Ele é a personificação do amor. Ele nos criou para que também amássemos e pudéssemos avançar pela vida afora na direção do sumo bem, da infinita perfeição, já que todos nós somos filhos do seu amor infinito. Eu desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado pela atenção. Não é um inferno físico. Quantas pessoas lá dentro, à nossa porta, os seus mais variados conflitos. Muitas vezes, aos nossos olhos, é um problema que é resolvido. Mas para aquela criatura no momento, aquilo ali está sendo um momento de caos, um momento de dor profunda. Então precisamos realmente trabalhar incessantemente na prece, buscando essa renovação, porque só Ele que nos dá essa renovação e que nos dá essa conexão com o alto.